Os acontecimentos do 4 de fevereiro de 1961 não são mero facto do passado, eles são uma verdadeira herança política, disse o governador provincial de Benguela, Manuel Nunes Júnior, no ato provincial das comemorações dos 64 anos da luta armada. Disse ainda que uma das lições importantes do 4 de fevereiro é de que não podemos ter uma pátria sem patriotismo e sem patriota. Os acontecimentos do 4 de fevereiro de 1961 não são meros factos do passado. Eles são uma verdadeira herança política e trazem consigo um conjunto de importantes lições para o nosso presente e também para o nosso futuro. Uma das lições do 4 de fevereiro de 1961 é de que não podemos ter uma pátria sem patriotismo e sem patriotas. Esta afirmação foi válida ontem, é válida hoje e continuará a ser válida amanhã. Se o patriotismo não imperar entre nós, poderemos ter um conjunto de pessoas que partilham o mesmo território, mas nunca seremos uma pátria. Nem tampouco alcançaremos os nossos objetivos coletivos. Um outro ensinamento do 4 de fevereiro de 1961 é que é preciso sermos unidos para nos tornarmos mais fortes, independentemente das nossas opções políticas, das nossas crenças religiosas ou da etnia a que pertençamos. Todos pertencemos ao mesmo povo e juntos seremos capazes de vencer grandes desafios. Foi com este espírito de unidade que foi possível garantir o sucesso que foi alcançado em 1961. Uma outra lição do 4 de fevereiro é que devemos ter mais vontade de vencer do que medo de perder. Devemos ter o entendimento de que cada geração tem um desafio e uma missão a cumprir, tendo sempre como base os bons exemplos dos nossos antecessores. Disse ainda o governante, reconhecendo que o país ainda falta muito por percorrer, pois hoje ainda a luta continua para o melhoramento do bem-estar e colocar uma economia estável. E uma outra luta, realçou o governador, tem a ver com o melhoramento do sistema de ensino e de saúde. Os desafios dos novos tempos são muitos, complexos e diferentes dos que tínhamos no passado. Hoje precisamos de lutar contra a fome e a pobreza, precisamos de erradicar o analfabetismo e garantir um ensino universal e com a qualidade requerida pelos grandes desafios que o país enfrenta. Hoje precisamos de vencer o desafio de assegurar o acesso a cuidados de saúde de qualidade, de aumentar gradualmente o número de médicos e de profissionais de saúde no Sistema Nacional de Saúde do nosso país e de investir a cada vez mais na qualidade deste mesmo sistema de saúde. Hoje, os desafios passam por estabilizar a nossa economia, de garantir o crescimento sustentado e sustentável da economia nacional, diversificando-a e diminuindo a sua grande dependência dos recursos do petróleo. Para quem vivenciou a luta na primeira pessoa, o caso de Caetano José Maria de Souza, hoje, com 84 anos, lembra a razão da luta, mas pede ao Executivo o melhoramento da vida social dos bravos guerreiros. O 4 de fevereiro é um marco da história. É o início da luta armada. É nesta data que nós começamos, não é, a dar provas de que estávamos revoltados, estávamos fartos de os ter cá dentro e queríamos é viver em paz, viver sem eles. Viver em paz, viver sem eles. E onde é que Essa história deve ser contada assim, transmitida. Como é que quer ver?
deve ser escrita e transmitida também oralmente, não é? Tem que haver o cuidado constante. Nós temos escritores, eles que escrevam, não é? A rádio e a televisão devem trabalhar nesse sentido para contar a história e fazer entender, dar a conhecer às crianças o que é que se passou. Nós, enquanto estamos aqui, somos vivos, estamos à altura de transmitir aquilo que nós vimos, aquilo que nós sentimos, não é? A revolta, aquilo que fez com que nós disséssemos basta. Eu deixei de ser maquinista, fui maquinista de longo curso, deixei de ser e fui para a guerrilha. O que é que tenho hoje? A pensão de 70 mil contas. E ando a pé. Vivo numa casa que está toda rachada, qualquer dia, não sei o que é que acontece. Fui de cavalo para burro. Eu não fiz nada para meu bem próprio. Bem, o que me animou não foi só o meu bem, foi o bem de todos. Mas seria bom que ao se dividir isso, ao se dar a recompensa àquele que fez alguma coisa pelo país, se desse de facto e se fizesse isso com dignidade. Ao outro lado, Simão Temba, responsável da Jacita, Associação de Antigos Combatentes pela Luta da Independência de Angola, afeto a UNITA, diz que valeu apenas a luta, mas, do outro lado, reconhece que ainda falta uma verdadeira reconciliação entre os angolanos e alerta que a nossa história precisa ser bem contada e também defende o melhoramento urgente da vida social dos bravos guerreiros. Valeu a pena, porque hoje há esta paz. Uma paz, digo não totalmente, porque até este momento não há uma verdadeira reconciliação. Quando só se fala de um herói. O único herói que se fala é o Dr. Agostinho Neto, quando não é o único herói que deu o seu contributo para esta pátria. São três heróis historicamente, que são Ordem Roberto, Dr. Jonas Malheiro Savimbi e o Ordem Roberto, o Dr. Agostinho Neto. O Dr. Agostinho Neto disse governar é resolver os problemas do povo. O Dr. Savimbi também disse primeiro angolano, segundo angolano, terceiro angolano sempre. Tal igual hoje estamos a ver que os americanos defendem primeiro o americano. Nós também aqui em Angola deve haver primeiro o angolano. Preciso porque a história de Angola está manipulada. E é preciso que os verdadeiros historiadores, a juventude venha conhecer a verdadeira história, a verdadeira independência de Angola. Com certeza, devem ganhar melhor. Um antigo combatente deve ser considerado, deve ganhar melhor. Um antigo combatente, o ex-militar das FAPLA, o ex-militar das FALA, do ELNA, o soldado, o sargento, o aspirante, o subtenente estão excluídos. É uma franja que também deu o seu contributo. Estão excluídos. Só foi para o Instituto de Segurança Social a partir de tenente até general. Não são os únicos que deram o contributo que libertaram esta pátria. O soldado, o sargento, o aspirante devem ser reconhecidos. Por outro lado, Júlio Chagas, diretor provincial de Antigos Combatentes, veterano da pátria em Benguela, reconhece que é urgente o melhoramento social dos heróis da pátria. Acredito que algumas situações sociais dos mesmos que lutaram pela libertação nacional deveriam ser revistas, melhoradas, embora já estão em tratamento algumas, mas ainda assim temos que fazer muito mais. Então, em suma, é dizer que falta sim senhora mais, falta maior controle dessa franja, maior acompanhamento dessa franja, e é o que tentamos fazer todos os dias. Por sua vez, Pascoal Luís, diretor provincial da Cultura, de Juventude e Desporto, entende que precisa se reforçar mais os mecanismos da socialização para melhor divulgar a nossa história. Portanto, o que nós somos hoje é fruto do que aconteceu anteriormente.
Daí que devemos preservar e respeitar os heróis. Então precisamos reforçar os mecanismos de socialização. Portanto, sabe que a oralidade, a transmissão do conhecimento, portanto, geracional, através da oralidade, tem de ser um processo contínuo. Daí que todos devem ser envolvidos. Desde, portanto, a fase dos nossos mais velhos, a fase intermédia, até a nossa, portanto, no sentido de cada vez mais divulgarmos sobre o efeito desta data. Benguela 7, a notícia em tempo real.